doutrina da justificação não era pregada. Só foi resgatada na reforma protestante. Então, se a igreja não ora, não busca, não deseja, se sobre isso não se prega, como a Bíblia ensina, capítulo 12 aos Coríntios, versículo 31, procurai com zelo os melhores dons. Versículo 31, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Não quer dizer que o amor tem que anular o dom. O caminho é o amor para se conquistar os dons, porque Deus não vai dar dons para quem não ama. No capítulo 14, versículo 1, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Por muito tempo, como já foi dito pelo pastor Isaac, estas pregações desses homens que ele citou, tirando do povo o desejo de buscar os dons, é natural que a igreja não busque. Houve um período na história que só o Papa falava, só o clérigo tinha autoridade, e o serviço na igreja, conforme ensinado em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14, ficou descartado. Por quê? Só o Papa é o cara. Aí entra Calvino. Calvino entra com esse sensacionismo apologético para que as pessoas reconheçam que o Papa não é o representante direto de Cristo. Se Roma, se a Igreja Católica é falsa, se a pregação que ela prega é falsa, o resultado é que os milagres também são falsos. Porque, já que o sensacionismo prega que os milagres são para validação, assim os papas faziam. O meu ministério é validado pelos dons que eu invento. Então, Calvino bate. Seus milagres são falsos, os milagres não existem, os papas têm que voltar ao seu lugar de origem, que é sentar, calar a boca e deixar Deus usar quem ele quiser. Quer falar, pastor? Não. Na história também, para eu concluir agora rapidinho, como o pastor citou, textos favoráveis ao sensacionismo na história, perceba que o sensacionismo não se baseia no cristianismo ortodoxo, numa teologia bíblica. Não tem como nem abrir as escrituras, pastor César, para defender o sensacionismo. Eu anotei aqui. Agora, o continuismo, sim. Você abre a Bíblia e você consegue defender. A história não é uma ciência perfeita de estudo. Porque o senhor mostra para mim sensacionistas na história dizendo contra os dons, e eu vou para a história então. Justino Marte, ele disse que ele mencionou em seus escritos dons espirituais com dom de línguas pelo Espírito. Orígenes, teólogo de renome, afirmou que os dons espirituais, inclusive o de línguas, era um fato notório nos seus dias. Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, ele falou o seguinte, que membros da sua igreja falaram pelo Espírito em persa, latim e hindu. E outra coisa, eu estudei que a igreja de Crisóstomo exigiu dele a evidência das línguas quando ele pregou sobre o batismo. Agostinho, como o senhor citou, ele começou sensacionista, mas depois, principalmente no livro Cidade de Deus, ele volta atrás. Ele dá testemunho de que as línguas estranhas estavam em evidência no seu tempo. Agostinho, ele ia e voltava. Dr. Jack Deere, eu preciso citar isso aqui, eminente professor e historiador batista do Seminário Teológico de Dallas. Ele afirma que Lutero falava línguas, profetizava. E essa informação se encontra também nas obras História da Igreja Alemã e Pentecostes para Todos, de Emílio Conde. Ok, volto contigo. O fato de acontecer um milagre não é prova de que o profeta é de Deus e de que aquilo foi feito capacitado pelo Espírito Santo. Não é à toa que lá em Êxodo 13, né? Existem esses 3 critérios para se avaliar se um profeta vem de Deus e se aquele que realiza milagres, né, o profeta, né, vem de Deus. E um dos, talvez o principal, é se a mensagem que ele traz não é uma mensagem contrária ao que Romanos 12 diz, de ser fugiu a palavra agora, da fé. Se alguém profetiza, conforme a proporção da fé. A proporção da fé, isso. Então, esse era o critério. Então, o fato de não acontecer, de acontecer o milagre, então os milagres dos católicos não são válidos. Pode acontecer o milagre, não quer dizer que, pronto, é dom do Espírito Santo. Mas ele está mudando o tom, né, Varão? Porque agora há pouco você disse assim, me apresentem os milagres. Aí agora você está dizendo assim, não, mesmo que tenha, não é fato. Estou apresentando o que porque agora há pouco você disse assim, hoje os milagres foram reduzidos, a dor na lombar, não sei o quê, você meio que tirou sarro. Aí você diz assim, me apresenta os grandes milagres. Aí eu falei, não, tem um monte.
Tudo Tem bem. se eu abrir o rádio aqui, a gente vai começar a receber testemunhos. Tudo bem, não tem problema. De milagre tipo A, se é o que você procura. Não tem Mas agora problema. você está dizendo assim, mesmo tendo milagre, não serve. Mas é o que a palavra de Deus diz em Êxodo 13. Não sou eu que estou dizendo. Então, pelo poder de quem esses milagres são realizados? A palavra de Deus não diz se é do diabo, se é de Deus, mas que nós devemos, como o pastor mencionou aqui várias vezes, nós deveremos julgar os profetas para ver se tem falso profeta. Ué. Aquele que fala a palavra de Deus não é falso profeta. E aí nós julgamos como? Por meio da proporção da fé, que é a conteúdo doutrinário, conteúdo revelado. Então, é assim que os coríntios deveriam fazer e os cristãos do primeiro século deveriam fazer. Hoje nós temos a palavra de Deus, você trouxe uma revelação nova aí da sua cabeça, não precisamos disso, não preciso disso para viver. Deus me diz, eis que te digo, o Senhor falou. Tá bom, tá na palavra de Deus, muito obrigado, aceito, já está escrito aqui, já está revelado. Não está? Rejeito. Tchau, obrigado, você é um falso profeta. É assim que funciona, com relação ao dom de profecia. Bom, como vocês lidam, porque o programa já está encaminhando aí para o fim, mas como é que fica Coríntios 13 nessa escala aí, Isaac? Porque lá em Coríntios 13, ele fala sobre profecias e línguas, e ciência e tal. E lá diz assim, o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão. Havendo línguas cessarão. Então está no sentido do que você está falando aí. Vai acabar, vai acabar. Havendo ciência passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas o 10 diz quando é que vai acabar. Quando vier o que é perfeito, então é que isso vai acabar. Como lidar com um texto tão claro como esse que diz que tudo isso vai acabar só quando a volta de Jesus acontecer? O cessacionista sério não utiliza esse texto para sustentar o seu argumento. Eu já disse isso aí. O sério não usa esse texto para sustentar seu argumento. Porque, além de Paulo estar utilizando aqui uma linguagem poética e está fazendo um ponto com relação ao amor, bem disse o pastor César que quando vem o que é perfeito, né? Alguns já sustentaram que esse perfeito seria o encerramento do cânon, mas não tem contexto para isso. Não dá. De forma nenhuma tem contexto para isso. Então, eu entendo também que como que você entende esse virá texto? o que é perfeito, Que é Cristo. encerrará. Mas aí nós podemos enxergar, olha só que interessante. Deixa eu abrir aqui no texto para não falar, não parafrasear errado, né? 13:8 por aí. 13 está aqui. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos ciência. E em parte profetizamos. Ué, cadê as línguas? Já fica aqui ele não faz menção a algo que ele acabou de dizer. Mas, enfim, que profecia e língua sempre é junto, né? Tudo bem, mas ele separou aqui. Separou aqui. Quando, porém, o que vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Profecia, o que é em parte? Acabou de dizer o que é em parte no versículo 9. A ciência e a profecia. Quem é o perfeito aí? O perfeito é Jesus, quando Jesus voltar. A profecia só não vai acabar quando Jesus voltar? Não é isso que está escrito aí no texto? Mas... Mas mesmo assim você não crê assim, é isso? Não é isso. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado, ou seja, não precisará mais, naquela época, naquele contexto, não precisará mais de revelação nova. Certo. Revelação nova. Por quê? Porque o Senhor voltará. Enquanto é a ele não revelação. volta, precisa. Não precisa. Certo. Pastor Eliseu. Eu não entendi bem a pergunta do pastor, cadê as línguas? Porque a gente pode fazer o versículo 1, ainda que eu falasse as línguas dos homens, e às vezes o Espírito de Deus pode conceder línguas de outros países para um fim missionário, estrangeiras para um fim missionário, conforme diz Atos 2. Isso também acontece o tempo todo. Que também acontece o tempo todo. Eu, pela misericórdia de Deus pregando na Europa, eu ouço vários testemunhos assim. Eu conheci um rapaz que ele morava no aeroporto de Guarulhos. Procurem no meu Facebook, quem quiser, eu pedi oferta para ele. Veio um pastor... E ele te deu a oferta?
Tô brincando. Tadinho, Você tadinho. pediu por ele. Eu pedi oferta para ele.